Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa aula está sendo excepcionalmente gravada em razão de problemas com energia elétrica aqui em casa, né? E só foi possível então que eu pudesse tomar um banho e ligar esse computador agora, né? Então, em razão disso, nós não pudemos estar ao vivo juntos, mas a aula está sendo gravada agora, né? E disponibilizada. Tanto já foi que vocês estão tendo acesso aí ao vídeo. Pessoal, fico feliz de estarmos juntos esse semestre, né? O último semestre de vocês. Olha que bom, olha como passa rápido, né? É muito, muito gostoso, né? Muito gratificante ver mais essa vitória de vocês, né? Então, já fica aqui meus parabéns a todos, né? É uma empreitada o curso de Direito, né? E vocês estão vencendo essa empreitada com louvor, né? E fica aqui, né, meus votos, desde logo, de muito sucesso, né? De muito sucesso, de muito trabalho, de muita responsabilidade no uso do direito, né? E na busca sempre da justiça. Então, meu abraço caloroso a todos, né? Bom, pessoal, nós aqui no 10º semestre trabalharemos aí com a matéria de prática de direito tributário, né? Então, a nossa matéria aqui é prática de direito tributário. Vocês já tiveram direito tributário material, né? Se eu não me engano, com a professora Roberta, sendo um primeiro semestre de direito constitucional tributário, né? Em que se vê aí os princípios, né? As imunidades, as isenções, né? E também a clássica divisão quinária do direito tributário, né? Em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e outras contribuições, né? E faltando aí, já fica aqui o nosso protesto, o imposto sobre grandes fortunas, né? O IGF aí, né? O IGF. Por que não? Né? Por que não? Brincadeira. Bom, pessoal, e agora então nós entraremos numa matéria de prática de direito tributário. Então, o nosso objetivo aqui não é discutir teorias, né? Não é apresentar teorias, ainda que isso seja trabalhado ao longo também do curso. O nosso enfoque é prática, né? E então, eu gostaria de aproveitar esse momento de apresentar a nossa disciplina para vocês, né? Começando aí com uma parte mais administrativa, para que a gente viabilize o andamento da nossa disciplina em ensino remoto emergencial, esse semestre, e depois uma parte mais pedagógica mesmo, né? Relacionada às nossas atividades avaliativas, a nossa bibliografia de curso, nosso conteúdo programático. Bom, iniciando aí, pessoal, com esses comentários, então, administrativos do nosso curso. Essa mensagem que segue aqui, eu já encaminhei, né, no grupo dos representantes, e tenho certeza que os representantes já encaminharam para vocês, né, dada a qualidade dos representantes de turma, né, sempre bastante assíduos. E aproveito esse momento também para agradecer aos representantes, né, porque sem eles não teria sido possível o semestre anterior, né? E também não seria possível, claramente, esse semestre, né? Então, sem vocês, representantes, a gente não conseguiria estar aqui, a gente não conseguiria estar trabalhando. Então, fica de público o meu agradecimento a todo o empenho, a todo o trabalho de vocês, representantes. Bom, pessoal, primeira coisa aqui da nossa parte administrativa, né? Nosso material de apoio, nossas aulas, nossos resumos, né? Eventualmente livros em PDF, né? E também os trabalhos, né? E também os trabalhos estão disponibilizados aí nesse link que está selecionado na tela de vocês, né? Na tela de vocês. Veja só. É a mesma pasta do OneDrive que a gente trabalhava nos semestres anteriores.
Porém, o sistema de encurtamento de link que eu utilizava, que era o migre.me, e provavelmente vocês estão lembrados aí desse site, né, o migre.me, ele não está mais funcionando, né? Até foram os representantes que me alertaram, e em razão disso, então, aquele link do migre.me, ele está inabilitado, ele está inativo, e eu estou compartilhando agora o link, digamos assim, cru, né, sem ter passado pelo redutor de link, né? Então, é aquela mesma pasta do OneDrive, todo o nosso material, né, que utilizaremos ao longo do semestre, ele está disponível nesse link. Pessoal, nas outras turmas, né, que nós tivemos aula ao vivo, me perguntaram sobre o AVA, e o AVA, nesse momento, está suspenso, porque ele não consta as disciplinas desse semestre, 2022. Então, nosso canal de comunicação mesmo será o nosso velho sitezinho aí, a nossa velha pasta do OneDrive. Bom, aproveitando o ensejo, pessoal, vamos clicar aqui no link, né, e eu já mostro para vocês o que tem de conteúdo na pasta do OneDrive. Apesar de que vocês, do 10º semestre, já estão bastante calejados aí no uso dessa ferramenta eletrônica, ferramenta digital. Bom, clicando aí em Universidade Brasil, vem Direito, 10º semestre. No 10º semestre, nós temos a matéria Prática de Tributário. E aqui vocês vão encontrar material de aula, né? Material de aula, uma tabelinha de estudo das espécies tributárias, né? Depois, pessoal, peças processuais, ação renovatória, ação de repetição de débito, ação declaratória e embargos à execução fiscal. E daqui a pouco a gente volta nessa parte aqui de peças. E também, pessoal, processos, né? Eu trago aqui processos digitais para que vocês visualizem na prática aí, né? Na prática, processos de ordem tributária. Esses processos aqui, né, a título de curiosidade, é para suprir realmente essa curiosidade de ter acesso a autos do processo. Nós não vamos trabalhar diretamente com esses processos, mas estão disponíveis para vocês e foram processos aí que eu atuei. Bom, pessoal, então peço aí que entrem no nosso site, porque todo o material, né, e as peças processuais já estão disponibilizados para vocês. Segundo recado, pessoal, como o AVA, por enquanto, ele está suspenso, a entrega dos trabalhos será feito por e-mail, que é esse e-mail aqui, rguena-trabalhos@hotmail.com. Eu reconheço que não é a melhor forma de entrega de trabalhos, pelo contrário, é uma forma complexa, dá trabalho para vocês, né? Dá trabalho para mim também, saibam disso, mas é a forma que a gente tem nesse momento para viabilizar a entrega dos trabalhos. Eu peço alguma atenção de vocês. Primeiro, gente, é para enviar para esse e-mail rguena-trabalhos, né? Por quê? Tem gente que encaminhou no meu e-mail pessoal, e meu e-mail pessoal identifica esses trabalhos, né, esses e-mails como spam, e encaminha para a caixa de itens excluídos. E aí, periodicamente, essa caixa é limpada e, consequentemente, os trabalhos são excluídos e eu não tenho acesso mais a eles. Então, não encaminho para o meu e-mail pessoal que eles serão perdidos, eles serão excluídos. Encaminho para esse e-mail específico aqui, rguena-trabalhos@hotmail.com. Por quê? Esse e-mail aqui, ele não tem exclusão automática, né? Então, os e-mails ficam lá, né, e não são excluídos aí, então não há risco de perder. Segundo, pessoal, quando for enviar o e-mail, coloquem os dados completos da disciplina, né, da turma e também o nome dos integrantes da turma, né? Senão fica muito difícil aí localizar, né? E também muito cuidado com e-mails antigos, né? E até e-mails corporativos, né? Eu já recebi e-mail da Hello Kitty, né? Hello Kitty, @ provedor aí. Quem que é? Não sei. Já recebi e-mail, né? Com um monte de número, @ provedor. Sei lá quem vai ser, né? Então tomem cuidado aí, né? Tomem cuidado aí. Inclusive, né, eu recebi um e-mail do surfista prateado, né, mas esse eu sabia que era o professor Ailton Nossa aí, né.
Bom, pessoal, então essas observações. As nossas aulas serão ministradas pelo Microsoft Teams, né, na medida do possível, como hoje, por exemplo, nós tivemos problemas técnicos aí de energia, né, e as aulas serão gravadas e, como essa aula, disponibilizada aí para vocês no canal do YouTube do professor, né, que é esse link aqui que está agora selecionado para vocês na tela, né, youtube.com/user/rgn. Pessoal, e cada turma ela terá então uma playlist própria, né? Então a partir de agora, né, que eu vou postar esse vídeo e vou criar uma playlist própria, a turma de vocês, né, 10º semestre matutino, terá então uma playlist própria e todos os vídeos serão postados nessa playlist. E ao clicarem na playlist, ela vai organizar sempre do mais antigo para o mais novo. E aí, então, vocês vão poder, sim, acompanhar essas aulas remotamente. Pessoal, uma pergunta também que me fizeram, né? Eu não vou fazer controle de presença, né? Por quê? Primeiro motivo, porque eu entendo que no mundo de hoje o termo presença é incompatível, né? E segundo, porque se a gente for ficar fazendo chamada toda aula, a gente não consegue entrar na nossa disciplina, no nosso conteúdo. Então, acabaria gerando uma perda, né, de conteúdo. E também porque, na verdade, não precisa, porque o Microsoft Teams, ele emite um relatório de presença, né, na aula, né, na reunião. E eu vou emitir esses relatórios, né, e posteriormente encaminharei esses relatórios para a universidade, né? Então, fiquem atentos a isso. Nós não faremos diretamente controle de chamada, mas os relatórios serão extraídos e posteriormente encaminhados, né? Mas acredito que isso não será um problema, né? Porém, né, estamos trabalhando uma aula de prática e prática não tem outra forma senão praticar. Então, a gente precisa, sim, da presença de vocês, porque muito das nossas atividades, claro, serão realizadas durante a aula. E daqui a pouco eu comento um pouquinho mais a respeito aí, né? Pessoal, aqui estão os links das turmas que eu ministro aula, né? E, claro, o nosso link também, né? E, claro, o nosso link também. 10º semestre, prática de direito, matutino e noturno, nos respectivos horários de aula, e segue o link. Observem que, se tudo der certo, né? E a gente torce para isso, será sempre o mesmo link. Será sempre o mesmo link. Então, veja, não haverá necessidade de eu ficar encaminhando esse link para vocês, porque será sempre o mesmo link. Então, eu peço aí, né, o favor, e até quem eu fizer de muita honra para mim, que salvem esse link no computador de vocês, né? Quiçá, olha que honra, no favoritos do navegador, né, do browser de vocês. Facilitará demais, facilitará demais. Bom, pessoal, então os recados administrativos que eu tinha para passar para vocês, e a gente pode, então, já começar aí os nossos comentários pedagógicos, né? Os nossos comentários pedagógicos, né? Da nossa disciplina, então, Prática de Direito Tributário. Como eu disse para vocês, né? Esse é o 3º semestre, na verdade, dentro do curso de Direito, que vocês trabalharão aí com Direito Tributário, né? Anteriormente, vocês estudaram, né? O Direito Material Tributário, com a professora Roberta, sendo um semestre de Direito Constitucional Tributário e um segundo semestre de Tributos em Espécie. E agora, então, a gente estuda a prática do direito tributário. Bom, pessoal, todo aquele material que vocês tiveram aí, né, com acesso com a professora Roberta, que vocês estudaram, claramente é válido, claramente será utilizado, né, pela gente agora nessa matéria de prática, né? Inclusive, pessoal, já adianto para vocês que toda aquela parte de constitucional tributário, como tributos em espécie, como princípios tributários, isenções, imunidades, né? Isenção não é constitucional, é infraconstitucional. Mas, enfim, né, num bloco aí de não incidência tributária, imunidade e isenções. São usados
né, na prática de tributário, como teses defensivas, né? Então, nós, como advogados, representando aí o contribuinte, né, nosso cliente é o contribuinte, nós necessitaremos fazer peças processuais e as teses de defesa dos contribuintes são justamente a matéria de constitucional tributário, né? Então, é muito importante ter em mente o conteúdo material de direito tributário, porque é ele que vai fundamentar as nossas peças defensivas. Bom, pessoal, mas além desse material, que eu tenho certeza de muita qualidade que a professora Roberta passou para vocês, eu indico aqui agora 2 livros de direito tributário, de prática de direito tributário. O primeiro, né, do professor Eduardo Sabag, Prática Tributária, da editora GEM, né? É um livro muito famoso, voltado à OAB. E também, pessoal, o livro do professor Caio Bartini, Manual de Prática Tributária, também da editora GEM Método, né? Esses 2 livros aí. Mas já adianto que as nossas aulas serão baseadas no livro do professor Eduardo Sabag, né? Do professor Eduardo Sabag, Prática Tributária, né? Eu tenho o livro, né, em formato físico, eu tenho o livro em formato físico. Se vocês quiserem aí alguns trechos desse livro, claro, eu posso enviar para vocês, né? Inclusive bato foto e envio para vocês, né? Mas é um material de fácil acesso. Bom, pessoal, essa é a nossa bibliografia. Além, é claro, daquele material que já está disponível no site do OneDrive, né, que eu comentei para vocês, né, e que, infelizmente, o link do migre.me não está mais válido, não está mais ativo. Então, tem que buscar o link cru, né, que é o que eu disponibilizei para vocês acima aí. Bom, pessoal, nossas atividades avaliativas. Nós trabalharemos, como é uma disciplina de prática, com a elaboração de peças processuais. Esse é o objetivo da nossa disciplina, né? Elaborar peças processuais e, consequentemente, a atividade avaliativa também será as peças processuais, né? Conforme nós tivermos andamento da nossa disciplina, do nosso conteúdo, né, eu pretendo, na verdade, fazer essas peças ao vivo junto com vocês, né? Claro que nós não vamos terminar a peça em sala de aula, porque o objetivo é que vocês também pesquisem, né? Porque é pesquisando, né, que a gente aprende. Então, claro, eu vou deixar também a finalização da peça a vocês, né, no aconchego do lar aí. Mas né, nossa intenção é elaborar grande parte da peça ao vivo e a cores aí, né, junto, né, através aqui do Teams e também uma tela aí do Word aberta. E quais serão essas peças, pessoal? Serão embargos à execução fiscal, depois, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, depois, ação anulatória de ato administrativo tributário, depois, ação de repetição de indébito e, por fim, mandado de segurança na área tributária. Então, nós vamos trabalhar aí com essas 5 peças ao longo do nosso semestre, né? E quando eu falo isso, sempre vem aquela pergunta: professor, são essas as peças de direito tributário na OAB? Eu vou dizer sim e não, né? Sim, essas são as principais, Mas, claro, tem outras peças além dessas, né? Existem outras peças além dessas. Porém, pessoal, essas peças, como petição inicial que são, na verdade, elas são as peças básicas, porque as outras peças nada mais são do que peças seguintes no procedimento processual iniciado por essas peças que estão na lousa, né, no vídeo aí, que são as peças principais. Então, se a gente aprender a fazer essas 5 peças
fundamentar essas 5 peças e a finalidade de cada uma delas, a gente consegue fazer qualquer outra peça, porque, na verdade, é só aplicar as técnicas, né, de processo civil que a gente, então, fundamenta qualquer peça. Então, na verdade, além dessas 5 peças que são petições iniciais, nós vamos ter aí réplica, nós vamos ter recurso de agravo, nós vamos ter recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário em matéria tributária, mas que, na verdade, levam a mesma fundamentação, a mesma finalidade, ou às vezes até o mesmo pedido dessas 5 peças iniciais, que são as petições iniciais. Por isso que a gente vai trabalhar de forma mais profunda, né? Realizando essas peças, elaborando essas peças ao vivo e a cores, né? Então, veja que a OAB, em direito tributário, ao menos no tocante às peças práticas, não é um bicho de 7 cabeças, né? E é por isso que eu costumo, sim, recomendar aos alunos que forem prestar aí a prova da OAB que pensem com carinho na possibilidade de escolher a área do direito tributário para a realização da segunda fase da prova. Porque em matéria de peças, nós não temos aí um bicho de 7 cabeças, não. Nós temos essas 5 peças básicas e que a gente aprende, na verdade, toda a fundamentação, todo o pedido, toda a finalidade, e as peças decorrentes dessas iniciais, né, a partir do procedimento processual mesmo, né? Réplica, né? Agravo, apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Então, é bem interessante. E essas serão as nossas atividades avaliativas. Bom, aí vocês vão me perguntar, professor, terá prova? Terá prova? Gente, se nós tivermos presença substancial nas aulas, né, de prática, se nós conseguirmos aí, conjuntamente, elaborar as peças com participação de vocês, né, eu pretendo transformar essas peças já em toda a atividade avaliativa, ou seja, sem que haja necessidade de prova, sem que haja necessidade de prova. Mas para que isso aconteça, eu vou realmente precisar da efetiva participação de vocês, né? Então, se nós programamos uma aula, e eu vou avisar antes, claro, para fazer uma peça, e não aparece ninguém ou aparece pouca gente, aí não dá para contar essa atividade como atividade avaliativa para fins de prova. Aí nós teremos uma prova, sim. Agora, se tiver uma presença substancial, a participação de vocês na elaboração das peças, as peças, como é uma aula de prática, já serão as próprias atividades avaliativas e fica, então, dispensado as provas. Mas, para isso, então, conto com vocês. Conto com vocês. Então, pessoal, no tocante à prova, nós vamos conversar ao longo do semestre, né? Para ver, então, a viabilidade ou não, a necessidade ou não de realização dessas provas. Bom, pessoal, e aí vocês vão me perguntar, professor, e a forma de entrega mesmo dessas peças? Pelo e-mail, né? rguena-trabalhos@hotmail.com. Então, a entrega dessas peças aqui, conforme a gente for elaborando, vai ser feita por e-mail, né? No endereço rguena@hotmail.com. Bom, pessoal, terminamos aí essa ideia de atividade avaliativa e a gente pode falar um pouquinho agora do nosso conteúdo programático, né, da nossa disciplina prática de tributário nesse semestre. Bom, pessoal, e o primeiro tema que nós estudaremos em prática de tributário é esse que está selecionado aí, né, na cor azul calcinha, né, que é prerrogativas das fazendas públicas em juízo. Gente, quando a gente pensa em prática de tributário, né, uma coisa é padrão. Tributo é a forma com que o Estado tem de arrecadar numerário, né, perante aí os contribuintes, que somos todos nós, pessoas físicas e jurídicas, né? Pagamos tributos aí à fazenda pública, né, ao Estado. E, portanto, pessoal, todo o processo em matéria tributária,
ele vai ter sempre a presença do Estado. Ele vai ter sempre a presença do Estado, né? Ou é o Estado, então, cobrando, ou é o Estado, então, cobrando o tributo, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho a forma que o Estado tem de cobrar os tributos. Então, o Estado no polo ativo da demanda. Ou então, é o contribuinte se defendendo de uma cobrança, né? É o contribuinte aí se defendendo de uma cobrança, tentando evitar uma cobrança de tributo pelo Estado. E aí, então, nós vamos ter ações movidas pelo contribuinte no polo ativo, como autor, contra o Estado no polo passivo. O Estado no polo passivo. Então, veja que ou nós temos o Estado cobrando, e aí é o Estado no polo ativo, ou nós temos o contribuinte se defendendo contra o Estado, e aí o Estado no polo passivo. Então, de qualquer forma, em ações que veiculam matéria tributária, nós teremos sempre a presença do Estado. Só que, pessoal, o Estado, quando ele está em juízo, né, o Estado, quando ele está dentro do processo, o Estado como parte no processo, ele acaba sendo conhecido por uma figura processual chamada fazenda pública. Fazenda pública, né? Eu costumo brincar, gente, que fazenda pública não é um kibutz, né? Como tem em Israel, aí, né? Uma propriedade rural comunitária, não é isso, né? Não é isso. Fazenda pública é o ente processual que representa o Estado em juízo, né? O Estado em juízo. E, pessoal, quando a gente fala em Estado, nós estamos trazendo o gênero. Portanto, né, Estado e fazenda pública se refere aos entes políticos, e cada um dos entes políticos, o município, estados membros e a própria União, né? E cada um deles, né, município, estados membros e União, né, são representados em juízo pela sua respectiva fazenda pública, né? Então, fazenda pública municipal, fazenda pública estadual, fazenda pública federal. Apesar de que, no caso federal, é muito mais comum a gente utilizar o termo União Federal, e não propriamente Fazenda Pública Federal, né? A gente utiliza, na verdade, União Federal. Agora, em âmbito municipal, em âmbito estadual, aí sim, é extremamente comum, né? É a regra, na verdade, né? Utilizar, então, fazenda pública. Então, fazenda pública municipal ou fazenda pública do município de, né? E fazenda pública estadual, né? Ou fazenda pública do estado de. Aqui no estado de São Paulo, a gente fala muito FESP, né? FESP, F-E-S-P, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, né? Mas, claro, isso é generalizado aí para todos os entes federativos. E a fazenda pública, como ela representa, na verdade, o Estado dentro do processo, né, ela tem algumas prerrogativas, ela tem algumas vantagens dentro do processo. Por quê? Porque é o Estado, e o Estado somos todos nós. Então, se a fazenda pública tem alguma dificuldade para atuar no processo, isso pode prejudicar o Estado, sim, mas indiretamente prejudicará também a todos nós. E para evitar, então, esse prejuízo ao Estado e indiretamente a todos nós, é que a fazenda pública, então, ela tem algumas vantagens dentro do processo, né? E aí a gente vai estudar, então, essas vantagens, essas prerrogativas. Primeiro, né, a legitimidade de representação processual, porque a fazenda pública ela é representada pelas suas respectivas procuradorias, né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre as procuradorias, né? Depois, pessoal, a fazenda pública ela também tem regras próprias no tocante à tramitação, né, ao curso, na verdade, de prazos processuais. E a gente vai dar uma olhadinha também nessa ideia de prazos processuais. Pessoal, depois vamos verificar também que a fazenda pública ela tem uma peculiaridade dentro da matéria recursal, que é o reexame necessário, né? Reexame necessário. E quem aí é das antigas, né? Provavelmente ouviu um outro termo, né, que era antigamente usado, sinônimo ou que significa o mesmo instituto, que é recurso de ofício em processos da fazenda pública, ou quando a fazenda pública perde processos aí, né? Esse nome, recurso de ofício, não é um bom nome, não é uma boa
denominação e, portanto, o nome foi alterado para reexame necessário. E a gente vai ver que o Código de Processo Civil de 2015, ele alterou bastante no tocante a essas hipóteses que geram, né, o reexame necessário. Depois, pessoal, nós vamos estudar os honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública. Então, quando a Fazenda Pública perde, né, o juiz, o magistrado, ele também condena a Fazenda Pública a pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora. Né? Só que o valor desses honorários de sucumbência pagos pela Fazenda Pública, ele é tabelado. Né? O Código de Processo Civil de 2015, ele traz uma tabela própria, né, para a condenação da Fazenda Pública. E a gente precisa, então, estudar essa tabela de honorários de sucumbência. Pessoal, depois a gente vai estudar aí os juizados especiais da Fazenda Pública, né, no âmbito aí da Justiça Estadual, e também os juizados especiais federais, no âmbito da Justiça Federal. Lembrando que, pessoal, os juizados especiais da Fazenda Pública em matéria estadual, né, em competência estadual, da Justiça Estadual, ao menos aqui em São Paulo, eles não admitem processos tributários. Né? Não admitem processos tributários. Então, a gente não vai ter um processo que discute matéria tributária em juizado especial da Fazenda Pública. Né? É necessário, na verdade, então, que esse processo seja juizado e tramite perante as varas comuns. Se é uma comarca grande e que tem vara especializada da Fazenda Pública, a vara especializada da Fazenda Pública, né? Por exemplo, aqui na nossa região, a comarca de São José do Rio Preto, a comarca de Araçatuba, né? Agora, nas nossas cidades aí, né? Fernandópolis, Jales, Santa Fé, que são comarcas menores, né? Não tem vara especializada da Fazenda Pública. E nesse caso, então, não tendo vara da Fazenda Pública, os processos tributários, eles tramitam nas varas cíveis, né? Nas varas cíveis. E, pessoal, depois estudaremos o Juizado Especial Federal, no âmbito da Justiça Federal. Esse sim admite processo que veicula matéria tributária. Inclusive, tem um processo no Juizado Especial aqui, né, da Justiça Federal de Jales, né, em matéria tributária, e tramita normalmente, eu posso posteriormente encaminhá-lo para vocês analisarem aí. Pessoal, e por fim, nós vamos estudar a execução contra a Fazenda Pública, né? Então, alguém do povo, digamos assim, tem um crédito a receber e esse alguém do povo vai promover um processo de execução contra a Fazenda Pública, né? Contra o Estado, para que o Estado, então, pague dinheiro para essa determinada pessoa. E esse procedimento, ele é todo próprio, né? Esse procedimento, ele é todo próprio. Então, nós precisamos estudar esse procedimento todo próprio aí. E, pessoal, a grande peculiaridade, né, desse procedimento é que, como os bens públicos são impenhoráveis, né, se a Fazenda Pública não paga, o juiz também não poderá penhorar bens da Fazenda Pública, porque os bens são impenhoráveis, né? E com isso, existe uma sistemática própria para que a Fazenda Pública faça o pagamento dos seus débitos, que é o famoso precatório, né, para condenações de maior valor, e o famoso RPV, né, ou a famosa RPV, para condenações de menor valor. RPV significa requisição de pequeno valor. E aí vocês vão me perguntar, né, qual que é o limite da RPV, né, qual que é o limite da RPV e qual é o valor que acima já se torna um precatório. Pessoal, depende do ente federativo. Então, o município que vai fixar o teto máximo da RPV, né, isso varia de município para município, é o estado que vai fixar, né, o teto máximo da RPV naquele estado, isso varia também de município para município, e a União também, né, claro, a União, nos débitos federais, que vai fixar o teto do RPV em âmbito aí federal, né, em âmbito nacional. Então, o teto varia, mas a gente tem
uma requisição de pequeno valor até determinado valor e acima disso vai para precatório. Pessoal, e o precatório, né, em uma análise muito simplificada, é uma fila de pagamentos, né? O precatório é uma fila de pagamentos. Então, as condenações contra a fazenda pública vão sendo, né, liquidadas, e aí o juiz expede um ofício requisitório, né, para o tribunal, né, seja no RPV, seja no precatório, né, expede esse ofício requisitório, e o Estado, então, o ente federativo, vai entregando o dinheiro para o tribunal, e o tribunal vai pegando esse dinheiro e vai pagando na ordem, né, que esses ofícios requisitórios chegaram, né, em ordem cronológica, sempre do mais antigo para o mais novo, né? E como o dinheiro que é repassado pelo Estado não é suficiente para pagá-los todos de uma vez só, né, vai formando uma fila, vai formando um gargalo e vai sendo pago, então, seguindo essa ordem cronológica. Pessoal, não pode inverter a ordem cronológica, né? Então, enquanto não tiver dinheiro para pagar o primeiro da fila, ainda que tenha dinheiro eventualmente para pagar o segundo, porque o segundo é de valor mais baixo, não vai poder pagar o segundo, tem que pagar o primeiro e, né, sobrando dinheiro é que paga o segundo. Ou se não tiver dinheiro para pagar o primeiro, aguarda juntar dinheiro suficiente para pagar o primeiro, aí, né, paga o primeiro, é que a fila anda então, né? Então é uma ordem cronológica. E a gente, então, com isso, termina as prerrogativas da Fazenda Pública. E aí, o nosso segundo tema no nosso curso de prática de tributário será execução fiscal, com base aí na famosa Lei 6.830 de 80, a Lei de Execução Fiscal. Pessoal, execução fiscal é a forma em que, olha só, a Fazenda Pública cobra os seus créditos, né, cobra os seus créditos perante aí os contribuintes, né? Então, veja, a execução fiscal, nós teremos a Fazenda Pública no polo ativo, cobrando tributos, né, dos contribuintes, consequentemente, os contribuintes no polo passivo. Pessoal, essa lei é de 80, veja que nós tivemos aí alterações no procedimento de execução no CPC de 73, em 2006, mas essa lei permaneceu. Veja que nós tivemos um novo Código de Processo Civil em 2015 e essa lei da execução fiscal permaneceu, né? E aí vocês vão me perguntar, por quê? Simples, porque ela é boa. Porque ela é boa. É uma lei fácil, né? É uma lei fácil, curta, uns 48 artigos aí, mas muito efetiva. Então, não havia necessidade de promover uma inovação legislativa aí, né? É uma lei que supria a sua necessidade, né? E a segunda observação que eu queria falar com vocês, pessoal, é que apesar de chamar execução fiscal, né, e permitir a cobrança, então, de tributos pelo Estado, não só tributos são cobrados por essa lei, né? Se você tem, por exemplo, uma condenação criminal em pena de multa e você não paga essa pena de multa, a cobrança dessa pena de multa também é feita na forma de uma execução fiscal, né? Então, apesar do nome execução fiscal, o objeto dela é além do fiscal, né? Ela permite a cobrança, na verdade, de todos os créditos que as fazendas públicas tenham em relação às pessoas aí, inclusive multa penal. Bom, dentro aí da execução fiscal, nós vamos estudar a constituição do crédito tributário, a inscrição desse crédito tributário na dívida ativa e, a partir da inscrição, a emissão da CDA, né, que é a certidão de dívida ativa, que é o título executivo da execução fiscal. Então, toda execução tem um título executivo e o título executivo da execução fiscal é a CDA. Pessoal, nesse ponto aqui, é muito importante a gente ter em mente a ideia de decadência e de prescrição aí do crédito tributário e da CDA, porque prescrição e decadência são claramente teses defensivas do contribuinte. Então, se a Fazenda Pública promove uma execução fiscal, mas o lançamento já decaiu, ou então houve o lançamento dentro do prazo decadencial, porém, a CDA emitida, a certidão da dívida ativa, já prescreveu,
esse processo executivo não vai poder tramitar, não vai poder tramitar. E aí o contribuinte, né, executado, ele vai poder alegar como tese defensiva a decadência do crédito e a prescrição da CDA. E, colando essa tese defensiva, claramente a execução fiscal vai ser extinta. Pessoal, depois nós vamos estudar aí os requisitos da CDA, né? Os requisitos da CDA. O que a CDA tem que conter? E quem traz para a gente esses requisitos da CDA é o artigo 202 do CTN. E veja que são requisitos obrigatórios, sob pena de nulidade da própria CDA. Então, também esses requisitos servem para a gente, contribuinte, como tese defensiva. Porque se o Estado emite uma CDA sem cumprir os requisitos legais, a CDA será nula. E sendo nula a CDA, será nulo o título executivo, não tem título executivo. Então, a execução fiscal também vai ser extinta. Pessoal, antigamente podia acontecer isso, né? Hoje é muito raro, porque todo esse sistema de emissão de CDA ele é informatizado, né? Então segue um padrão pré-estabelecido, então a chance aí de erro é muito baixa. Bom, pessoal, depois a gente vai estudar o procedimento próprio da execução fiscal, porque sendo uma lei própria, ela também vai trazer procedimento próprio. E como procedimento próprio, ele traz algumas diferenças em relação ao procedimento padrão, por exemplo, do Código de Processo Civil, né, do procedimento de execução de título extrajudicial do Código de Processo Civil. E essas diferenças são importantes, porque só sabe realmente quem estudou. Então, as questões de prova aí gostam dessas diferenças, a gente vai estudar essas diferenças aqui. Pessoal, depois a gente vai estudar as defesas do contribuinte. Vou colocar aqui, ó, defesas dos contribuintes, né, dentro de uma execução fiscal, que são duas: a objeção de pré-executividade fiscal e os embargos à execução fiscal. Então, um contribuinte executado numa execução fiscal, ele tem essas duas possibilidades de defesa, que é a objeção de pré-executividade fiscal e os embargos à execução fiscal. E o cabimento delas, na verdade, vai depender de ter havido ou não penhora, né? Ter havido ou não, na verdade, garantia do juízo, né? E a matéria defensiva, a tese defensiva. A gente usa a objeção de pré-executividade quando o juízo ainda não foi garantido, e a gente só pode alegar em matéria de objeção de pré-executividade matérias de ordem pública, matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Então, na prática, é uma defesa limitada e muito mais simples, né? Agora, se já houve garantia do juízo, né, a medida defensiva são os embargos à execução fiscal. E esses embargos à execução fiscal, eles têm natureza de ação, então eles vão dar origem a um processo próprio e autônomo, ainda que em apenso ao procedimento da execução fiscal. E como processo próprio, né, o objeto desses embargos é amplo, né, de modo que nos embargos à execução fiscal, o contribuinte embargante, ele vai poder alegar qualquer coisa em sua defesa, qualquer tese defensiva, né? Qualquer tese defensiva. Então, permite, os embargos da execução fiscal é uma defesa muito mais complexa, mas permite também uma defesa muito mais profunda e efetiva. E a gente vai estudar, então, na verdade, a gente vai até fazer um embargo, uma peça de embargos à execução fiscal. Pessoal, e por fim, dentro da execução fiscal, a gente vai estudar aí a ideia de prescrição intercorrente, né? Prescrição intercorrente. Essa ideia de prescrição intercorrente na execução fiscal não é nova, né? Tanto é que a lei é de 1980, e interessante porque ela foi exportada, na verdade, né? No CPC de 73, né? Nos débitos, então, não fiscais, não havia essa ideia de prescrição intercorrente. Porém, veio aí o Código de Processo Civil de 2015 e importou essa ideia de prescrição intercorrente que já existia na execução fiscal desde 1980. Né? Então, é bastante importante, bastante interessante essa prescrição intercorrente. Pessoal, prescrição intercorrente é a prescrição do débito, né, no curso do próprio processo.
Então, dependendo de alguns fatos, e se essa execução fiscal estiver demorando muito aí, sem estar o juízo garantido, ou seja, sem ter sido localizado bem do executado, né, do contribuinte executado, do contribuinte devedor, esse crédito tributário, né, dependendo do tempo que passa, e a gente vai estudar qual é o tempo, ele pode ser declarado prescrito, e sendo prescrito, extingue-se a execução fiscal. Então, é uma tese defensiva também muito importante aí para os contribuintes. Pessoal, e o último tema que a gente vai estudar, na verdade, não é propriamente um tema, né? É objeto do nosso curso, mas não é diretamente um tema, né? São as peças processuais, né? Sendo elas aí, né? O primeiro eu esqueci de colocar aqui, mas eu comentei ali em cima, os embargos à execução fiscal, né? A nossa primeira peça será os embargos à execução fiscal. Pessoal, essa peça é movida pelo contribuinte contra a fazenda pública exequente, né? Então, os embargos oposto pelo contribuinte executado contra a fazenda pública exequente, né? Então, pressupõe aí a prévia existência de uma execução fiscal. Agora, sem a existência de execução fiscal, nós temos 4 outras ações, né? 4 outras ações propostas pelo contribuinte contra a fazenda pública para fins de sua defesa. Sendo elas, a primeira, a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, que é usada aí enquanto não houve lançamento tributário, né? Então, se não houve lançamento tributário, a medida cabível é a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, né? A segunda é a ação anulatória de ato administrativo tributário, né? E ela é usada, na verdade, quando já houve o lançamento, porque a ideia da ação anulatória de ato administrativo é anular o próprio lançamento tributário, né? Então, havendo lançamento, nós precisamos usar a ação anulatória, porque a ideia da ação anulatória é anular o próprio lançamento. Pessoal, depois a gente vai estudar a ação de repetição de indébito, e repetição significa pegar de volta. Então, se já houve até pagamento, mas esse pagamento é indevido, né? Era indevido, ou em valor maior do que o devido, a forma que o contribuinte tem, então, de pegar de volta esse valor é propondo uma ação de repetição de indébito, né? Então, para que haja ação de repetição de indébito, tem que ter havido pagamento. E esse pagamento, ou ele é totalmente indevido, ou pelo menos uma parte indevida, e aí o que suplantou ao devido deve ser devolvido aí pela fazenda pública na ação de repetição de indébito. E, pessoal, correndo por fora aí, como soldado de reserva, quando nós não encontrarmos dentre esse rol que a gente comentou aqui, uma medida judicial própria, específica, é possível se valer, então, do mandado de segurança em matéria tributária, né? Mandado de segurança em matéria tributária. Mas veja, né? É necessário, nesse caso, que se tenha, então, direito líquido e certo, né? Direito líquido e certo, com prova documental pré-constituída, né? Prova documental pré-constituída, o que é bastante difícil, né? O que é bastante difícil ter, de fato, essas provas pré-constituídas. Então, o mandado de segurança, ele funciona como um soldado de reserva, quando não encontrar nenhuma outra medida judicial cabível, e, porém, né, a sua impetração é bastante complicada, dada a necessidade de ter prova pré-constituída documental. E nós, então, estudaremos as peculiaridades de cada uma dessas ações, dessas medidas cabíveis, né? E elaboraremos peças processuais a respeito, né? E que peculiaridades serão essas? A competência,
o endereçamento, quem é o polo ativo, quem é o polo passivo, o cabimento dessas peças que eu já comentei aqui com vocês, né, que a execução fiscal exige, o embargo da execução fiscal exige uma prévia execução, a ação declaratória ela é usada prévia do lançamento, a ação anulatória ela é usada posterior ao lançamento e a ação de repetição de indébito é usada até após o pagamento indevido aí. Analisaremos também a questão de pedidos liminares, em qual delas cabe ou não cabe pedido liminar e qual seria o pedido liminar cabível, né? Qual seria o pedido liminar cabível. Lembrando aí, pessoal, que o deferimento de liminar quanto ao poder público, ele tem restrições, né? O juiz não é tão livre assim para deferir liminares contra o poder público. E também, pessoal, não se admite deferimento liminar de medidas irreversíveis, né? Então, se nem pode deferir uma medida irreversível, a gente, como autor, né, da ação, contribuinte autor da ação, não vai poder também pedir uma medida irreversível, porque o juiz não vai dar, o juiz nem pode dar, né? Então, a gente vai estudar, então, essa questão das liminares e o que pode ser pedido em matéria liminar, que pode ser pedido em matéria liminar. E também estudaremos os pedidos finais de mérito, né, porque varia de uma ação, de uma medida para outra, os pedidos finais de mérito, e também, né, o cálculo do valor da causa, né, o cálculo do valor da causa, né, também varia aí a depender de cada uma delas. Por exemplo, pessoal, na ação declaratória nós não tivemos lançamento ainda, então fica mais complexo a gente ter o valor da causa. Então, é possível aí o lançamento do valor da causa de forma estimada, né? É um valor, portanto, estimado, estimatório, né? Agora, na ação anulatória, nós já tivemos lançamento, né? A ação anulatória já teve lançamento, ela só é cabível quando já se teve lançamento. E aí, claramente, você já tem o valor do lançamento, você já tem o valor do tributo, e aí você também já tem, claro, um valor pré-estabelecido para a causa da ação anulatória. Então, varia bastante aí essa questão também do valor da causa. Bom, e para a gente ir finalizando, né, vocês vão me perguntar, e onde eu encontro essas peças processuais? Onde eu encontro essas peças processuais? Gente, todas elas já estão disponibilizadas aí no nosso site, né, na nossa pastinha do OneDrive, né, que eu falei para vocês que eu ia voltar a isso e chegou a hora de voltar a isso. Todas essas peças já estão disponibilizadas aí na nossa pastinha do OneDrive. Então, vocês vão lá em Universidade Brasil, Direito, 10º semestre, Prática de Tributário e Peças Processuais. Olha aqui, as nossas peças processuais. Embargos à execução fiscal, ação anulatória, ação declaratória, ação anulatória e ação de repetição de indébito. Eu vou renomear aqui para ficar certinho na sequência que a gente irá trabalhar para facilitar. Então, primeiro serão os embargos, né? Segundo aí será a ação declaratória, né? Ação declaratória. Terceiro, teremos aí a ação anulatória. E, em quarto lugar, a ação de repetição de indébito. Pessoal, percebi agora que está faltando a pastinha do mandado de segurança, não sei porquê, mas o mandado de segurança será o último trabalhado, então até lá, fiquem tranquilos, a gente disponibiliza a pastinha do mandado de segurança. Bom, pessoal, em cada uma dessas pastas aqui, se vocês clicarem, vocês vão verificar que nós temos aí exercícios de embargos de execução fiscal, todos tirados de prova anteriores da OAB, todos tirados de provas anteriores da OAB. Já disponibilizo o gabarito do exercício para vocês poderem também corrigir, mas nós vamos comentar exercício por exercício em sala de aula, né? Mas já tem desde logo o gabarito. E também nós disponibilizamos um modelo de embargos à execução fiscal para que realizemos essa peça em sala de aula.
Agora, apesar de ter um modelo aí, pessoal, nós vamos fazer no braço. Nós vamos abrir aí uma página do Word limpa, né, vazia, e vamos digitar junto, vamos conversar junto. Mas tem um modelinho aí para quem quiser se orientar. E também, pessoal, eu deixo disponível aqui um processo de embargos de execução fiscal para vocês poderem ter contato com algo real, né? Então, tem aí já um processo de embargos de execução fiscal que eu atuei, né, para poder ilustrar, para poder orientar. Além isso, né, pasta por pasta. Então, depois vem aqui em ação anulatória, a gente tem também os exercícios e o modelo, a ação declaratória, né? Nós temos exercícios e o modelo. Depois, na ação anulatória, nós temos exercícios e o modelo, né? E depois aqui, ação de repetição de indébito, nós temos também os exercícios, né? E o modelo, né? E aqui também eu deixo disponibilizado para vocês um caso real, né? Um caso real, para que tenham, então, contato com a prática realmente do processo. E não está agora aqui, mas logo mais estará também a pastinha do mandado de segurança, né, com exercícios e modelo de mandado de segurança em matéria tributária. E a gente, então, vai realizando essas peças ao longo do nosso semestre. E se tudo correr bem, se houver participação de vocês, essas peças servirão, então, como nossas atividades avaliativas ao longo do semestre. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês na nossa aula de hoje. Esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Peço desculpas para vocês dela não poder ter sido ao vivo em razão de problemas de energia elétrica, né? Mas ainda bem, tudo se estabilizou. Só em um momento aí que a minha tela apagou aqui, então provavelmente variou a energia de novo, mas acredito que não tenha dado problema na gravação, não. Ele indicou que a gravação está íntegra, né? Então, houve uma oscilação de energia, sim, chegou a desligar a minha tela, mas a gravação aparentemente está íntegra. Bom, pessoal, agradeço aí, né, a presença né, a audiência de vocês, né? Peço desculpas também aí, né, pela forma que se deu essa nossa primeira aula. Agradeço também a paciência de vocês e que nós tenhamos aí um semestre produtivo, um semestre engrandecedor, né, como operadores do direito, como seres humanos e como humanidade, né? E que possamos sair aí de toda essa situação, né, de história sendo escrita de forma muito melhor em que entramos, né, de forma empoderada em relação a que entramos, né? Esses são os meus desejos aí, né, e a minha fé também, e a minha fé. Então, tá bom, gente, muito obrigado e grande abraço a todos.